envelhecimento intrínseco. O que é isso, Mari? Bom, isso é o envelhecimento cronológico, ou seja, como que é a forma correta da gente estar envelhecendo sem o auxílio, vamos dizer assim, dos fatores externos como o sol, o tabagismo, os hábitos que a gente tem, tá bom? Então isso é um envelhecimento que todo mundo vai passar por isso e é o mínimo de que a gente passa, tá? Ele começa, o envelhecimento intrínseco ou cronológico, ele começa a partir dos 20 anos. Isso mesmo. A partir dos 20 anos a gente começa a envelhecer. A nossa pele começa a envelhecer. Na verdade, a gente brinca que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, né? A gente nasceu, a gente já começou a envelhecer. Mas a partir dos 20 anos a gente tem uma diminuição das propriedades da nossa pele, né? Então, a partir dos 20 anos, as proteínas, os proteoglicanos, o ácido hialurônico da nossa derme, ela começa a se alterar. Isso tudo proporciona um pouquinho mais adiante, né, as linhas de expressões, a flacidez da pele. Além disso, o colágeno na nossa pele, que a gente tem o colágeno tipo 3, ele começa a se alterar e aos poucos ele vai sendo substituído pelo colágeno tipo 1 da nossa pele, tá? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai envelhecendo. Por isso que a gente tem que, sim, começar a se cuidar e ter esse hábito quanto antes. Quanto antes você começar a te cuidar, melhor vai ser para a sua pele, tá? Eu sempre falo que a palavra-chave é prevenção. Antes de tudo é prevenção. Pele aos 30 anos. Depois dessa idade, depois dos 30 anos, a gente começa a perceber uma certa flacidez da nossa pele. É claro que isso tudo depende, a gravidade da flacidez depende de hábitos como o tabagismo, o consumo de álcool, a exposição ao sol e o consumo, tá, excessivo de açúcar. Isso mesmo. Né? A partir dessa idade, nós mulheres, a gente já começa a sentir uma queda dos hormônios, especialmente o estrogênio, que é o hormônio que dá as características femininas a nós mulheres, né? As nossas pálpebras, a gente sente que começa a ficar um pouquinho mais flácida e a gente começa também a perceber que as linhas de expressões nasogenianas, que é essas daqui, elas começam a ficar um pouquinho mais fundas, né? Além disso, a derme, que é essa camada da nossa pele, que é a camada do meio, né? A gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. A camada do meio da nossa pele, ela começa a perder colágeno e elastina. Por isso que, a partir dos 30 anos, a gente tem que começar, assim, a fazer tratamento estético. Isso, para estimular o colágeno e a elastina da nossa pele, né? E a gente sempre ter uma pele mais bonita. 5 dicas, então, de cuidados com a pele aos 30 anos. Em primeiro lugar, proteja-se contra o sol, né? Isso inclui tu utilizar um filtro solar diariamente, mesmo em dias nublados, como você evitar a exposição solar no pico da sua radiação, que seria das 10 horas às 16 horas. Então, vai de manhã bem cedo pro mar, bota protetor solar quando tu for, né? Se tu for um pouquinho mais tarde, mas te cuida contra o sol, ainda mais a gente aqui do sul que tem um sol um pouquinho mais forte. Vestuários, né? A segunda dica. Utilize sempre boné, roupa com protetor solar, não esqueça do óculos também. Então, proteja-se contra o sol, tá? Isso inclui no fotoprotetor, como no teu vestuário também. Alimentação. Tem uma alimentação extremamente balanceada e saudável. Isso o seu corpo vai agradecer, a sua pele vai agradecer. A gente sempre tem que pensar, eu comecei a pensar nisso de um tempo pra cá, que a nossa alimentação vai repercutir em mim, no meu corpo daqui a 10, 15 anos. Então, eu sempre comecei agora, de um tempo pra cá, de uns 2 anos pra cá, pensando qual tipo de corpo, qual tipo de pele eu quero ter daqui a 10, 15 anos. Porque eu tô com 30 anos, né? Tô com 32 anos e eu já passei 3 décadas da minha vida. Então, eu tenho que pensar qual a pele, qual o corpo, como é que eu quero estar daqui a mais 3 décadas da minha vida. E eu comecei a melhorar
muito a alimentação, senti um resultado incrível na minha pele, no meu metabolismo. Eu te convido a fazer isso. Eu sempre falo, não que eu não coma massa, não como, mas hoje em dia eu como mais balanceadamente, né? Eu como mais uma refeição no final de semana, a gente consegue optar e durante a semana ter uma alimentação extremamente saudável, né? O teu corpo, o teu organismo vai... Quando tu começar a fazer isso, se tu não faz, depois tu me manda um direct aqui, me conta como é que foi essa experiência, porque realmente é incrível. Tomar muita água, isso também eu comecei a fazer, mais ou menos uns 6 anos, tá? Eu tomo em torno de 2 litros, hoje em dia eu tomo 3 litros de água por dia, e quando eu, por algum motivo, diminuo a ingesta, né, o consumo de água, eu sinto uma diferença muito grande na minha pele, nas linhas de expressões, nas olheiras, enfim. Tome muita água, começa a fazer isso, e isso assim, eu estou comentando o que eu sinto de diferença externa. Internamente, o meu organismo com água é muito melhor, né? A gente tem mais pique, mais energia. Tome bastante água, hidrate-se de dentro para fora, tá? E por fim, não menos importante, evite cigarros e bebidas alcoólicas. Não que tu não possa vir a estar tomando um vinho num final de semana, mas procura maneira e procura tomar aquela quantidade bem legal, assim, pra, né, e mais no final de semana. E o cigarro, realmente, gente, se tu puder evitar, melhor. Melhor pra sua saúde, pra sua pele, pra tudo, tá? Essas são as minhas 5 dicas para você ter uma pele linda aos 30 anos.